pessoal. Então, estamos aqui começando a aula número 4 dessa disciplina. Hoje nós vamos falar um pouquinho do primeiro trabalho que vocês vão ter que fazer e nós vamos também iniciar o assunto de viscoelasticidade. Plasticidade é um pouco chata, como eu falei, é uma disciplina dedicada para ela. Então agora nós vamos ver as coisas mais legais, que é viscoelasticidade, e para depois entrar em hiperelasticidade, que eu acho que a gente vai se divertir um pouquinho mais. E a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que a lista de exercícios já está no ar, assim como os slides da disciplina, etc. Vocês têm um link também para a última aula, e vocês têm aí 2 semanas para fazer esse trabalho. Eu vou comentar rapidamente ele, e depois, se tiver alguma dúvida, vocês me procurem, porque a ideia dessa lista aqui não é fazer exercício muito acadêmico. A ideia dessa lista aqui é que vocês brinquem um pouquinho com o assunto e, eventualmente, inclusive, utilizem, como vão utilizar aqui, softwares numéricos. Então, eu não fiz uma lista muito elaborada, porque eu não quero explorar tanto assim plasticidade, embora a gente vá fazer alguma coisa. Então, eu estou colocando alguns exercícios aqui que fazem com que vocês tenham que procurar informações do mesmo jeito que vocês teriam que procurar se vocês tivessem que analisar um problema plástico ou elastoplástico numa empresa, no seu trabalho dia a dia. A diferença é que agora vocês já sabem do que se trata, porque vocês já fizeram o curso de Mecânica dos Sólidos 4, né? Então, a primeira questão dessa lista é a seguinte: eu estou fazendo uma viga apoiada aqui, a gente resolveu uma muito parecida, mas eu acho que era uma viga em balanço. É uma barrinha cilíndrica de 12 milímetros de diâmetro e é feita com policarbonato. Não tem nada a ver com plasticidade, mas quer dizer, tem parcialmente, porque essa é a curva de tensão-deformação do policarbonato. Chega um momento aqui que ela começa a ter uma plasticidade mais visível, embora não vamos entrar no mérito de qual é o tipo de plasticidade que está acontecendo aqui, mas a brincadeira aqui que nós resolvemos em sala, vamos fazer igual, é estimar o deslocamento máximo, que é aqui na posição da carga, que ela vai sofrer com 5 quilos, com 50 newtons aplicadas aqui, né, no centro. Então, deixa eu posicionar melhor isso. Então, a ideia é simplesmente fazer uma curva tensão-deformação, tensão-deslocamento, né, mas enfim, usando essa curva tensão-deformação. Como não é linear, vocês têm algumas opções. Uma é vocês fazerem o cálculo como se fosse um material linear, usando esse módulo de elasticidade, tirar um resultado e depois fazer como nós sugerimos em aula, tirando o módulo tangente e fazendo a comparação. Se vocês quiserem ganhar uns pontinhos extras, vocês podem rodar esse caso no software de simulação numérica, inserindo essa curva aqui, tensão-deformação lá dentro, para ver o que acontece. E, em princípio, nós estamos com uma deformação de 5%, 6%, nós provavelmente não vamos precisar entrar em grandes deslocamentos, mas não é uma má ideia não, tá? Bom, enfim, virem-se. A segunda questão, eu estou passando aqui para vocês, revisando os modelos de Hamburg-Osgood, Ludwig, o exponencial e o de potência. Tá? O que eu estou pedindo para vocês fazerem é para vocês obterem os parâmetros que melhor ajustam cada um desses aqui, né? Vejam que alguns têm 2 parâmetros, alguns têm 1. Ao diagrama tensão-deformação do A, aço 1045 e B, alumínio 7050. Então, vocês vão ter que ir para os catálogos procurar a tensão de escoamento desses 2 materiais, a curva tensão-deformação desses 2 materiais e ajustar esses 4 modelos a eles. Vocês vão ter que ter o K e o N para cada um desses modelos aqui. E no caso do exponencial tem um H aqui também, mas... Então, deixa eu desligar aqui a transmissão. Então, a ideia é que vocês experimentem isso, né? Como que é eu buscar ajustar os dados para um determinado... Você pode fazer isso no olho, se quiser, mas você vai precisar, de alguma maneira, determinar esses parâmetros aqui. Claro que existem os parâmetros ótimos, né? Aqueles que melhor se ajustam, seja no sentido de mínimos quadrados ou algum outro sentido. Depois, a questão 3 é muito parecida, mas aqui nós estamos fazendo o seguinte: você tem o modelo rígido, plástico com escoamento linear, quer dizer, rígido ele sobe verticalmente, chegando no escoamento ele está
encruando dessa maneira. Depois linear elástico, perfeitamente plástico, tem uma inclinação aqui, depois ele fica horizontal. E linear elástico, endurecimento bilinear, quer dizer, tem essa inclinação, mas ele chega aqui e começa a subir com o encruamento linear. Eu quero que vocês ajustem esses 3 modelos para um aço 1020. Então vocês vão achar qual que é a inclinação melhor aqui, de cada um desses aqui, para esse aço 1020, que é exatamente o que vocês fariam se vocês precisassem utilizar um desses 3 modelos no software de elementos finitos. Vocês vão ter que entrar, além da tensão de escoamento, talvez com modo de elasticidade e basicamente com essas inclinações aqui. Então, claro que no rígido, no linear elástico perfeitamente plástico, é o mais fácil de todos, porque eu preciso de um modo de elasticidade e preciso de uma tensão de escoamento. O resto é uma linha horizontal, não precisa de mais nada. Agora, no C, eu preciso do modo de elasticidade, uma tensão de escoamento e uma segunda inclinação aqui, que é essa daqui. Mas plotem esses gráficos junto com o diagrama tensão-deformação do material verdadeiro até um certo ponto. Não precisa ir a curva inteira, porque uma hora ela começa a baixar. Não precisa ir até a estricção. Pode parar antes. Mas para a gente ver se algum deles ia se ajustar melhor aos dados experimentais. Tá bom? Por último, o quinto exercício, o 4 é repetir esse aqui com 1045. Então são 2 aços. Devia ter pego um material diferente, mas peguei 2 aços. No 5, nós temos aqui uma estrutura, gente. Eu não vou dar para vocês as dimensões, as cargas. O importante de saber é o seguinte. Isso aqui é feito com uma chapa de espessura H2. Então, esse final aqui é quadradinho. Se a gente fosse fazer aqui uma perspectiva, isso aqui é H2 por H2. Aqui é H1 por H2, tá entendendo? E aqui vai para lá, né? E assim por diante. E tem um furo aqui. Agora, essa estrutura vai precisar de uma malha, porque nós não vamos fazer nada muito simples aqui. Essa malha de elementos finitos, no software favorito de vocês, vai possivelmente ser reutilizada no trabalho 2 e no trabalho 3. Então, não joguem isso aí fora. Guardem isso aí, tá? O que nós estamos fazendo aqui? Bom, é um 1020, um aço bem molinho. Isso aqui era para ser H2 e não H sobre 2, tá? Tá errado aqui. E eu não quero saber exatamente se a carga é concentrada, se ela está distribuída numa linha, se ela está distribuída numa área. Vocês têm que fazer uma viga dessas aqui em balanço, que tem seção variável, tem uma carga na extremidade e tem um furo. Esse furo aqui é bom que ele esteja mais ou menos a 1/3 do comprimento, a partir da origem. Mais ou menos, 1/3 de L, o centro dele, né? E o diâmetro dele vocês vão escolher. Agora, não escolham nada muito grande, de modo que essa seção aqui fica muito fininha, ou essa aqui muito fininha, e nem muito pequeno para não ter graça. Mas o importante é que a relação entre H1 e L seja mais ou menos pequena, 3:1, 4:1, coisa do tipo, para não dar para usar viga. Até esse furo aqui já vai impossibilitar, né? Porque o que nós vamos querer aqui? Então vocês vão inventar o problema, basicamente. Tá? Vão ter que fazer esse modelo de elementos finitos e vão aplicar essa carga e vão rodar esse problema, mas vocês vão especificar uma carga F de modo que haja um escoamento significativo. Eu não sei se o escoamento vai acontecer. Eu não sei se o escoamento vai acontecer mais perto do engaste, se não tivesse furo nenhum, e escoar primeiro aqui ou aqui. Como tem esse furo, pode ser aqui, mas pode ser que escolha aqui primeiro ou aqui também, não sei. Né? Mas vocês vão ter que botar uma regra de plastificação lá para dentro do sol, vão ter que ligar um problema de plastificação e vocês vão aplicar essa carga de modo que algum ponto da estrutura aqui plastifique significativamente. Mais tarde, nós vamos refazer esse problema com borracha e plástico, mas nós vamos usar cargas menores, né? Porque é claro que a carga que plastifica o aço RIVIT é muito maior do que uma carga que uma peça de borracha, por exemplo, suportaria. Mas pelo menos vocês não têm que refazer todo o trabalho de malha, etc. Né? Vocês vão tirar. Isso aqui está errado, tá? O texto lá no Moodle está correto. Vocês vão tirar o diagrama força de deslocamento da extremidade livre, depois que o escoamento começar, e vou desenhar o diagrama tensão-deformação nesse ponto e nesse ponto aqui. Tá? Oi? Não está aparecendo tua tela. Não está aparecendo minha tela. Vamos de novo. Tá só aquele slide mecânica dos sólidos 4.
Agora sim. Eu tô falando todo esse tempo, vocês não estavam vendo a lista? Sim, eu tava olhando no documento que tá no Moodle. Gente, E aproveitando a interrupção, uma outra coisa. Tu falou que é 2 semanas pra fazer, né? é. No Moodle tá pra 14 de outubro. E errei o mês, então. Depois eu mudo lá. Obrigado. Me manda um WhatsApp, Ana, que eu vou esquecer. Tá bem. Bom, eu rabisquei tudo isso à toa aqui, mas enfim, como eu falei, vocês vão inventar esse problema aqui. Eu não dei as dimensões, mas tem que plastificar. E eu quero uma curva de tensão da informação aqui e aqui, desculpem, ou aqui em cima e aqui em cima do furo. Eu não sei porque pode ser que plastifique aqui primeiro, depois cresça essa frente de plastificação aqui, ou pode ser que plastifique aqui no furo primeiro, isso eu não sei. Vai depender. Então inventem o problema e rodem. Eu quero que vocês passem pela experiência e tenham que analisar um problema desses aqui através do software de elementos finitos. Eu quero a lista individual, tá? Porque nós estamos aí em 3 ou 4 alunos só, e se for fazer em dupla, alguém vai dançar sozinho. Então, vamos fazer individual. Um exemplo dessa lista aqui, ó, em 2017, aqui vocês estão vendo o exercício 2, o pessoal obteve aqui os N's e os K's. A curva correta é essa em azul aqui. O pessoal obteve isso aqui de algum jeito aí, ensaiou, acho que no material lá no laboratório. Vocês fiquem à vontade, se quiserem ensaiar, a gente dá um jeito de organizar isso. E aqui vocês estão vendo os vários ajustes, né? Nesse 1045 que funcionou mais ou menos bem. Para o alumínio também não foi nada mal, mas no aço o problema foi a tensão de escoamento e o modo de elasticidade. Mas o problema aqui eu acho que estava com o experimental, que não estava muito confiável. No alumínio a coisa foi muito bem. Então aqui os expoentes, obviamente eu quero que vocês obtenham os de vocês. Né? Aqui temos, no mesmo semestre, no semestre seguinte, o problema que eu acabei de mostrar para vocês, que era uma viga de seção variável com furo, era só uma viga retangular. E aqui, isso aqui é o que nós vamos querer que vocês mostrem. Que vocês mostrem a curva força de deslocamento, que está força de deslocamento, dá para ver que ela sofre o escoamento em torno dessa carga aqui, ó, de 200 mil alguma coisa, quilonewtons. Era uma viga porruda, hein? E aqui vocês estão vendo a curva tensão, deformação, nesse ponto aqui. Acho que os eixos estão trocados, né? Deformação, tensão, mas enfim. Então tem aqui a tensão do escoamento do material, vocês estão vendo aqui que ele plastificou, e o pessoal plotou aqui, ó, essa área cinza é região plastificada. O resto é elástico ainda. Não plastificou. Mas essa parte cinza é deformação plástica. Uma coisa interessante que vocês podem fazer é tirar a carga, depois de um tempo aqui, e ver quanto é que sobra de deslocamento permanente. Isso aqui seria legal de fazer o experimento, né? Se vocês toparem, pode até ser em equipe, mas vai depender do nosso laboratório, lá está funcionando bem. Aqui está a malha que eles usaram, eles usaram como sólido. Vocês podem usar outra coisa, ela está 2D talvez, mas... E aqui estão, para quem quiser, né, nuances, os dados que foram utilizados. Aqui está o modelo de plasticidade, igualmente isotrópico, então aqui todos os dados que foram usados para fazer isso aqui. Deve funcionar ainda. Ok? Muito bem. Eu vou trocar de apresentação agora. Deixa eu ver aqui onde é que nós estamos. Viscoelasticidade. Vamos compartilhar. Bom, vocês devem estar vendo agora. Deixa eu mudar para cá, peraí. Vocês devem estar vendo agora. Então, né? Viscoelasticidade. Essa aqui é a quarta aula. Vamos lá. Gente, viscoelasticidade é um assunto complicado. Nós, como dissemos aí na introdução desse curso, a ideia aqui para vocês é dar uma pequena introdução à viscoelasticidade linear, que é, digamos assim, a viscoelasticidade mais simples que tem. Se vocês entenderem os conceitos de fluência e relaxação, que é basicamente nós vamos falar na aula de hoje, eu estou satisfeito. Depois vocês têm que entender também como que se faz para se
obter os dados para modelar esse material numericamente. Porque ninguém resolve, a não ser problemas excepcionalmente simples, problemas de viscoelasticidade na mão. Então, saindo da velha elasticidade que vocês viram na graduação e em outros cursos, e da plasticidade, que é a aula 2, que a gente... 3, perdão, que a gente viu nesse curso, mas agora estamos entrando no quarto módulo, que é viscoelasticidade. Então, eu vou perder um pouquinho mais de tempo em visco e hiper, porque acho que são as mais interessantes. Como eu falei, existe uma disciplina voltada só para plasticidade. Qualquer coisa no sonho, vocês, por favor, interrompam. Então, veja aqui, quais são os aspectos mais importantes de se pensar nisso daqui? Bom, nós estamos muito viciados, quem é da área de sólidos, a trabalhar com sólidos. A atenção está relacionada com a deformação através de um conjunto de propriedades do material. Quem trabalha com líquidos e gases e com mecânica dos fluidos está acostumado a dizer que a tensão está relacionada com a taxa de deformação através de uma propriedade do material. No caso 1D aqui é a viscosidade, no caso 1D aqui embaixo é o módulo de elasticidade. É importante vocês entenderem que nós estamos pegando duas relações construtivas distintas, mas o material podia ser o mesmo. Um aço, no seu estado sólido, segue essa relação construtiva, mas uma vez que ele esteja talvez fundido, ele segue essa relação construtiva, por exemplo. Né? Mas todo o fenômeno associado a esse processo muda. Né? A gente sabe que o líquido não armazena energia. Ele não tem memória de forma. Se você tirar a força, o fluido para onde estava. Quando o sólido é elástico, ele retorna. Aqui nesse exemplo, elástico e linear. Se é linear, não importa tanto, mas ele armazena energia. Então, eu posso devolver ele para a configuração original quando terminar de colocar a carga. O que acontece quando a gente sai desse compartimento? Não é nem fluido, nem sólido. É que a gente cai no modelo reológico. Né? Ou seja, nós temos algum tipo de fluxo, mas o material não é um fluido. Então, é como se nós tivéssemos um fluxo, um sólido que flui, ou, se vocês preferirem, um fluido que mantém forma. Então, associados à reologia, nós temos a viscoelasticidade, a viscoplasticidade, e podemos misturar isso com um assunto que vai ser no módulo 5, que é hiperelasticidade, né? Borracha. Por que nós estamos estudando isso? Porque essa é uma disciplina que estuda plástico e borracha. E boa parte dos plásticos é viscoelástico. Boa parte das borrachas apresenta também alguma viscoelasticidade. E até os materiais metálicos, que vocês sabem, quando estão muito quentes, começam a se comportar, começam a ficar mais dúcteis, mais moles, né? E aí passa a ter um comportamento viscoelástico, quer dizer, o material passa a fluir, ainda que lentamente, mas ele vai fluir. Então é importante vocês entenderem isso. O nosso material de engenharia está fluindo quando a gente trabalha com materiais viscoelásticos. É claro que tem sempre uma parte que dá para recuperar, a chamada parte elástica, a parte reversível, mas ela é muito pequena em se tratando de viscoelasticidade. A maior parte da deformação acaba sendo... é difícil dizer isso, mas nós vamos ver isso a seguir daqui a pouco. Então, em elasticidade era fácil. Se era linear, eu pegava a lei de Hooke, precisava só do modo de elasticidade, que eu de Poisson, saia analisando. Se ela é não linear, aí a gente pode ter que trabalhar com materiais tipo borracha, mas é elástico ainda. Então, o caminho que a força de deslocamento faz, ou a tensão e a deformação fazem, pode não ser uma reta mais. A lei de Hooke não se aplica, mas ainda é elástico. Se eu tirar a carga, ele volta por essa curva aqui e não fica nenhuma deformação residual. Tudo é recuperado. E em plasticidade, a gente acabou de ver, no módulo passado, que existe uma outra não linearidade. Há um fenômeno metalúrgico acontecendo, um fenômeno físico-químico acontecendo, existe plastificação, existe endurecimento, e uma parte da energia é perdida para que esse processo aconteça. Então, a gente tem deformação permanente, não é recuperação de forma. Agora, em viscoelasticidade, nós temos as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos uma parte que dissipa energia, que é viscosa, que é fluxo do material, e uma parte que se recupera, que é elástico.
é reversível. E essas duas coisas trabalham juntas. Uma delas, essa viscosa, a parte viscosa, digamos assim, do fenômeno, vai depender do que você não der tempo para esses mecanismos se manifestarem dentro do material, você não vê a viscoelasticidade. Um exemplo que eu sempre dou, eu acho que eu falei para vocês, é aquele do amortecedor, né? Esse amortecedor hidropneumático, esse amortecedor de carro. Porque, basicamente você tem um êmbolo e você aplica uma força aqui e tem um orifício calibrado onde esse fluido passa, então você aperta aqui e esse negócio começa a baixar muito lentamente. Se eu vier aqui e der uma martelada na haste do meu amortecedor, o martelo vai voltar na tua cara, porque o carregamento é muito rápido, não dá tempo desses fenômenos viscoelásticos acontecerem, e aí você não tem resposta nenhuma. Ele se comporta como se fosse um sólido. É por isso que existem alguns materiais, o pessoal tinha umas receitas aí na internet, vocês acham no YouTube para fazer com maisena e outras porcarias, que você forma uma pasta, parece uma massa de bolo. Mas se você joga ela com força no chão, ela quica. Mas se eu seguro entre as duas palmas da mão e começo a apertar, ela começa a ir achatando, como se fosse uma pasta. Você está vendo as duas coisas. No carregamento rápido, o que se manifesta é a parte elástica. Só depois de um tempo é que a parte visco começa a se manifestar. Então, em carregamentos muito rápidos, a gente não precisa falar em viscoelasticidade. A gente só fala das propriedades elásticas àquela temperatura. Nós não vamos falar nesse curso de dependência da temperatura, mas a temperatura muda as curvas. Mas isso também vale para o material elástico, né? A modularidade muda, a plasticidade muda. E se vocês não conhecem, aqui tem um experimento interessantíssimo de se procurar na internet. Esse aqui é o experimento do professor Parnell, da Universidade de Queensland, na Austrália. Tá? Esse experimento foi montado em 1927. Outra coisa importante que aconteceu em 27. Basicamente, ele preparou uma mistura à base de piche, esse piche aí que é usado aí no asfalto, nas ruas. Ele deve ter colocado mais umas traquitanas, colocou aqui um funil, um becker aqui embaixo e deixou isso parado. Eu vou mostrar uma tabela daqui a pouco para vocês. Esse experimento é interessantíssimo porque esse material é um material viscoelástico. Sob ação apenas da temperatura, o material fluía aqui pelo funil a uma velocidade lentíssima. Para vocês terem uma ideia, a 8ª gota caiu em 2000. 70 anos, mais de 70 anos depois do experimento começar. Tá? Então, foi nesse ano aqui, inclusive, que eles calcularam a viscosidade desse piche como 230 bilhões de vezes a viscosidade da água. Isso aqui é 10 elevado a 11. Né? Eu vou mostrar uma tabelinha daqui a pouco, vocês vão ver o tempo entre as gotas. Depois da 7ª gota, eles instalaram um ar-condicionado. O professor Parnell, obviamente, não é mais vivo, mas foi instalado na sala e isso baixou um pouco a temperatura média. Como ficou menos quente, se vocês preferirem, né, mais frio, o tempo entre as gotas começou a aumentar, isso dá para ver claramente ali. É engraçado também ver que em 2014, a 9ª gota que estava caindo encostou na 8ª, que estava aqui ainda na forma de uma piramidezinha, de uma bolotinha. E ainda em 2014, ela se separou, estava pendurada por um fio aqui, mas o pessoal foi tirar esse becker para colocar um outro, provavelmente um estagiário, né? E acabaram batendo na gota, ela se separou. Então, cagaram com o experimento. Em bom português é isso que fizeram. Aqui vocês estão vendo uma foto melhor do experimento, o becker aqui embaixo, a gota aqui saindo, isso aqui leva anos. Olha uma bateria de 9 volts aqui para ver o tamanho do experimento. E isso está lá ainda, tem uma janelinha lá, você vai lá, visita, fica olhando. Aqui tem uma tabela, olha só, o piche foi derramado, esse funil estava lacrado aqui embaixo, esperaram ele esfriar, aí cortaram o lacre depois de alguns dias para ele começar a fluir. Então, o experimento começou em 27 e a primeira gota caiu 11 anos depois. Haja tempo.
Eu sempre falo, experimento viscoelástico demora, né? Depois, veja, 8 anos depois para a segunda gota, 7 para a terceira, quarta em 8 anos, quinta em 8 anos, sexta em 8 anos, 9 para a sétima. Da sétima para a oitava aumentou um pouquinho aqui. Foi para 12 anos entre uma gota e outra. Por quê? Porque aqui houve a instalação do ar-condicionado. E esses 12, 13 anos parecem estar se mantendo. Tá? Se vocês pegarem o Guinness, esse experimento está registrado como o experimento de laboratório de maior duração ininterrupta na história. Tá? E a estimativa do pessoal é que tem picha aqui no funil ainda para o experimento durar mais 100 anos. Estamos bem, então. Estamos bem. Mas isso aqui é o exemplo extremo da viscoelasticidade. Mas só para vocês verem. Bom, chiclete é viscoelástico. Todo mundo já viu chiclete. Você joga o chiclete no chão, mesmo que ele tenha a forma de uma bolinha, faz uma bolinha e joga ele no chão. O calor vai fazer ele começar a sair dessa forma esférica e começar a ficar na forma de uma poça, né? Eu mesmo tenho peças aqui que eu faço às vezes em resina, e quando eu erro na mistura da resina, ela não cura nunca, ela fica maleável. Então você tira a peça do molde, ela parece mais ou menos dura, assim, um pouquinho mole. Você deixa a peça em cima da mesa, na semana que vem você volta, ela já está toda desmilinguida ali, começando toda torta, mostrando que ela está fluindo, está havendo fluxo de material. Né? E isso é viscoelasticidade. No caso de metais, a viscoelasticidade e alguns plásticos, né, a viscoelasticidade pode estar, e provavelmente vai estar, junto com plasticidade. Nós podemos ter viscoelastoplast e hiperelasticidade. Pode ter um pouquinho de borracha junto. Então, nós vamos estudar aqui a viscoelasticidade isolada. Então, se ela for o efeito mais predominante no teu material, ótimo. Senão, você tem que adicionar outros cacos que nós não vamos ver aqui. O tempo vai entrar na jogada, talvez pela primeira vez na graduação de vocês. Vocês vão ver uma relação construtiva dependendo do tempo, tirando a mecânica dos fluidos transientes, né? E a dependência da temperatura também é algo importante nessa área, mas nós não vamos estudar aqui. Mas o que muda são as curvas, não a metodologia. Então, nós vamos ter que entender, nessa aula de hoje, na aula que vem, o que é fluência, o que é relaxação e um pouquinho do que é resposta dinâmica quando a gente tem cargas harmônicas. Então, vamos ver isso aí no finalzinho do módulo. Se vocês entenderem o que são esses três assuntos, me serve, ok? Muito bem. Antes de começar, o material pode ser viscoelástico por natureza. A temperatura ambiente ele pode ser elástico. Mas vocês devem se lembrar que existe um negócio chamado temperatura de transição vítrea, além da qual o material deixa de ter um comportamento mais durinho e começa a ter um comportamento mais viscoelástico. Ele não é exatamente só dúctil, ele flui. Né? E abaixo dessa temperatura de transição dúctil frágil, esse fenômeno fica inibido. E aí o material fica mais elástico, ele fica mais duro. Né? Em plásticos e algumas borrachas, esse patamar não é tão fácil de se ver, porque o que acontece ali, no caso do material amorfo, tipo borracha ou plástico, é que o escoamento pode estar associado ao desenrolamento dessas cadeias de polímeros umas em relação às outras. Esse desenho aqui tem mais ou menos 1% a 2% de micrômetro. Agora, em plásticos, nós podemos ter materiais semicristalinos, né, com regiões cristalizadas, vai ter esse comportamento muito bem definido. E em metais, também. Esse é um problema nos polos petroquímicos, nas unidades que trabalham com fluidos de alta temperatura, processamento de combustíveis, as destilarias, usinas a vapor e assim por diante. Você pode ter metais ali chegando a 700, 800 graus fácil. E aí você pode começar a pisar nesse terreno aqui e começar a ter fenômenos viscoelásticos. E vai. Eu estou dizendo há muito tempo que o comportamento é dependente do tempo. Vamos voltar àquela história do amortecedor agora. Quando a gente fala numa curva tensão-deformação de um material, eu pego e falo, eu vou carregar ele, carrego, escoa, sei lá, depois eu volto por aqui. Normalmente não volto em cima porque há uma certa perda de energia aqui. Mas isso aqui podia ser a curva tensão-deformação do material.
tem uma tensão de escoamento aqui, escoou até aqui, eu parei e descarreguei. Sei lá, não é bem assim, mas... Se eu fizer isso com uma velocidade mais alta, a curva não vai ser a mesma. Não se trata apenas de eu percorrer esse circuito mais rápido. Ela vai mudar de forma. Ou seja, as próprias propriedades, entre aspas, a resposta mecânica do teu material vai mudar. Ela não vai só acontecer mais rápido. A curva de tensão-deformação, quando você bate com uma velocidade alta no material, é essa aqui. Se eu aplico essa mesma carga, mesmo que o valor máximo seja o mesmo, vagarosamente, as curvas são diferentes. Quer dizer, eu posso aplicar um nível de carregamento, se eu aplicar com velocidade média, eu tenho uma resposta de deformação, com velocidade alta eu tenho outra. Por quê? Porque existem mecanismos que não tiveram tempo para se manifestar quando eu apliquei a carga rápida. Esse escorregamento entre as cadeias poliméricas, que acontece em plásticos e borrachas, é um deles. Mas também no metal, nos metais, quando estão a altas temperaturas, que eles começam a fluir, em alguns casos até mudanças de fase, etc. Você está trabalhando até com outro material base. Então, em temperatura alta, é certo que vai ter isso, né? Mas mesmo a temperatura ambiente, nós temos que nos preocupar com essas coisas se o material for mais mole, que é o caso de plásticos e borrachas. Então, polímeros, a gente nunca vai fugir de estudáveis pela cidade. Eu tenho visto um número enorme de projetos, consultorias, trabalhos aí, onde o pessoal lida com material tipo plástico como se fosse um material elástico com carregamento muito lento. E se o problema vai suportar carga por muito tempo, isso não é verdade. Isso é clássico quando você coloca uma carga na estrutura e mede o deslocamento dela logo depois de aplicar a carga. Isso é o que a gente chama de resposta elástica. Se eu tirar a carga aqui, ela volta para cá imediatamente. Mas se eu voltar algumas horas depois, ele vai ter tido um deslocamento a mais aqui. E esse deslocamento vai ter um índice C para nós de creep, de fluência. O material continua fluindo, a deformação não para se a carga não parar. Quando eu remover essa carga aqui, nós não vamos recuperar tudo. Nós recuperamos essa elástica e uma parte da deformação por fluência. Tá claro? Vamos ver uma curva dessa logo a seguir. Há duas citações aqui que eu achei. Uma delas é da Odisseia de Homero. Tem uma frase que diz o seguinte: Homero sabia que a primeira coisa a fazer pela manhã era colocar as rosas na sua bica de volta. Bica, para quem não sabe, essas carrocinhas aqui. E por quê? Eles tiravam as bicas para armazenar, para transporte, para um monte de coisa. E ela tinha aqui em volta um aro de metal que era enfiado ali a marteladas. Isso dava um ajuste bem preciso da roda no eixo. Eles tiravam aquilo depois de usar, lubrificavam, e se você deixasse a roda fora, esse aro de aço aqui ficava apertando o miolo aqui, e depois ela não entrava direito, ou entrava muito apertada, e aí a tua bica ficava lenta. E aí ela não tinha uma performance tão boa. Outra frase que vocês devem encontrar em algum lugar por aí é que o Robin Hood nunca guardava o seu arco esticado. Por quê? Porque quando eu tenho meu arco com a corda esticada, a cordinha aqui, ela era feita aí de, eu não sei, aquilo que era crina de cavalo, placenta de bode, de cabrita, sei lá eu. Mas esse material aqui está sob tração, porque o arco está fletido, né, para dar tensão, para esticar, para ejetar a flecha. Se o arqueiro guarda o arco dessa maneira, não é essa corda aqui que vai perdendo muito, ela perde um pouquinho, mas os arcos tinham aqui na frente também uma camada de couro e outros materiais, e a própria madeira, e ela vai fluir. Essa tensão que está sendo aplicada aqui vai relaxar. Então nós vamos ter uma relaxação de tensão. Quando ele for usar de manhã, você não vai conseguir imprimir a mesma tensão na flecha, porque a tua corda ou o teu arco relaxou. Então, o aperto não é mais o mesmo. É o que acontece com esses parafusos de plástico em carro, né? Você tira da agência, está tudo bonitinho, durinho. 2 meses depois, começa a fazer barulho, começa a soltar. Então, uma analogia que a gente faz é, todo mundo está acostumado a ver a molinha representando o material elástico. Então, ela
se fosse uma bola de material elástico, uma esfera, ela bateria num chão perfeitamente rígido e ia voltar exatamente para a posição original, não ia haver perda nenhuma num sistema elástico perfeito, né? Enquanto que no sistema plástico, ela vai bater, vai subir um pouquinho, mas vai se deformar de maneira permanente, ela não vai ser mais esférica, né? No caso do viscoso, pode acontecer muita coisa. Ele pode ter um pouquinho de elástico, mas ela vai bater aqui e se ficar parada aqui, ela começa a virar uma poça. Nós temos o viscoelástico, que tem uma mistura dos dois, né? Ela bate, ela se deforma como um líquido, flui, e um pedaço dela para tentar voltar. Às vezes ela nem consegue quicar. Então, o viscoso é aquele material que você joga, ele bate e se espalha. Tem umas borrachinhas dessas aí que vocês têm comerciais, para a molecada brincar, né? Que você joga na parede, ela gruda. Quer dizer, ali tem um pouquinho de grude também, mas vocês entenderam, né? Hoje está muito na moda esses travesseiros e colchões viscoelásticos, né? E aí chega lá para o teu vendedor e fala, qual é o módulo de perda para um carregamento harmônico nesse travesseiro? Vamos ver o que ele vai responder. Os caras não podem ver uma palavra bonita que... Mas enfim, não está tão errado, não. O problema do travesseiro viscoelástico é que ele começa na forma errada, você deita, ele se conforma a sua cabeça, a sua coluna. O que eles disseram para você é que ele continua afundando, se ele for mesmo viscoelástico. E depois a tua coluna vai parar de ser reta e volta a ser torta, mas para o outro lado. Então tinha que ser um viscoelástico que parasse em uma certa posição. Enfim, tudo isso está relacionado com duas grandes características, fluência e relaxação. É disso que nós vamos falar aqui agora, ok? Vamos começar entendendo esses fenômenos. Na fluência, nós vamos aplicar um carregamento constante para efeitos de entender o que está acontecendo. Ah, mas o carregamento constante é um caso muito particular. Mas eu posso representar qualquer carregamento variável no tempo como uma superposição de constantes, né? Então, se eu tenho um carregamento que não é constante, mas faz isso aqui, eu posso pegar um carregamento constante aqui, mais outro constante aqui, mais outro constante aqui, outro constante aqui, e uma superposição deles, quanto maior o número deles, melhor a resolução, vai fazer com que você tenha um carregamento variável também. Então é interessante entender isso. Claro que no momento que eu faço ele constante, isso vai valer para um ponto só, mas é simplesmente a ideia básica do cálculo. Então, quando eu aplico uma carga constante, eu vou ter uma tensão constante. Um sigma zero. Ela não muda com o tempo. Agora, esse eixo horizontal aqui é tempo, gente. E eu vou medir aqui deformação. Então, vocês têm, assim que eu aplico a carga, uma deformação instantânea, que é aquela elástica. Isso aqui é uma deformação elástica. Se eu tirar a carga aqui, ela volta e recupera isso aqui na hora. Nós já vamos elaborar mais sobre essa ideia. Mas se eu deixar a carga ali aplicada, aquela carga P ou sigma zero, e continuarem medindo, vocês vão ver que a deformação, à medida que eu avanço no tempo, continua aumentando. Ela pode aumentar na forma de uma reta ou na forma de uma curva. Se for mais ou menos na forma de uma reta, a gente chama de viscoelasticidade linear, que é presente na maior parte dos plásticos. O que é importante aqui? Nós temos que relacionar tensão com deformação, como qualquer lei constitutiva. Só que essa aqui é constante, mas tudo bem. Se eu conseguir escrever de alguma maneira uma função que me dá a deformação no tempo, dividido por essa tensão, isso é o que nós chamamos de módulo de fluência. Eu estou chamando pela letra J. Tem várias simbologias por aí. E é claro que o módulo de fluência me dá a relação entre tensão e deformação em cada instante do tempo. Isso pode ser variável. Pode ser simples, mas pode ser mais complicadinho. Isso então é fluência. Letra F. J. A outra parte do problema é a relaxação. Aqui acontece o contrário. Eu aplico um deslocamento constante. Eu deformo a minha peça. Eu aplico um deslocamento, ΔL, ele vai causar no ponto de interesse da minha peça uma deformação constante também. Eu aplico aquela deformação lá e ele fica sujeito a ela. Agora eu vou medir a tensão na peça. E até agora, o que a gente aprendeu em elasticidade era, se eu aplico uma deformação, eu vou ter uma tensão.
Se essa deformação é constante, a tensão é constante. Agora não. Agora eu aplico essa deformação e pumba, ele dá uma tensão. Agora o eixo vertical é tensão, o horizontal continua sendo tempo. Ele aplica uma tensão elástica aqui, uma tensão instantânea. Pá. Se eu voltar dali a meia hora e for medir quanto vale a tensão, ela caiu um pouquinho. Se eu voltar algum tempo depois, ela caiu mais e vai cair mais e assim por diante. Isso aqui é o que nós chamamos de relaxação. E, de novo, ela também pode ser uma linha reta ou pode ser algo mais complicado. Agora, a tensão está variando no tempo para a minha deformação de referência. E essa relação entre as duas é a nossa nova, entre aspas, pelo amor de Deus, lei de Hooke. Eu tenho agora uma lei de Hooke para fluência e tenho uma lei de Hooke para relaxação. Ela me dá o quanto vale a tensão em cada instante do tempo para um nível de deformação. E, de novo, se o deslocamento aplicado não for constante, você faz um processo de superposição. Então é importante entender que, com isso aqui, eu consigo mapear tudo o que acontece numa peça submetida à fluência. Agora eu tenho F e R, fluência e a relaxação. A relaxação está associada à tensão e diminuindo quando a deformação está constante. E a fluência está, o próprio nome já diz, está relacionada a o material fluir, não parar de se deformar a um dado nível de tensão aplicado. Então, entendam essa figura. Aqui eu tenho um gráfico que mostra bem um caso pseudo-real, porque ele já foi aqui limpado, né? Mas nós temos uma barra, tem uma modularidade, uma seção, e um material viscoelástico. Eu boto aqui um peso e meço esse alongamento da barra aqui. Ele, no momento que eu colocar o peso, vai me dar esse delta aqui, ó, instantâneo, um delta elástico. Mas essa barra é viscoelástica, se eu não tirar o peso, ela vai continuar esticando. É isso que está mostrado aqui, ó. Estão vendo? Então, existe uma resposta instantânea onde a lei de Hooke continua valendo. É por isso que a gente chama de viscoelasticidade. A parte elástica está aqui ainda. Depois tem uma área de transição e depois tem o que eu chamo de creep, às vezes aqui é fluência. É fluência em inglês, creeping. Então eu vou usar o subscrito C no lugar de F, que eu não traduzi. C é de creep. R pode ser de recuperação, mas pode ser de relaxation também. Aqui vocês estão vendo um gráfico de o mesmo experimento, podia ser aquela barra, submetida a tensões diferentes. Então, se esse peso aqui for tal que a tensão nessa barra é de 40 megapascal, eu tenho uma resposta instantânea, uma transição, e praticamente não aumentou. Veja aqui está a deformação por fluência. Praticamente não teve mais, ela subiu muito pouco no passar do tempo, porque a carga não era muito alta. Se eu aumentar, se eu duplicar aquele peso, veja que o início do gráfico é muito parecido e depois nós temos aqui uma reta mostrando que, num determinado tempo, 1000 horas, por exemplo, a deformação é muito maior, isso acho que não é horas, mas tudo bem, acho que é minutos, é muito maior do que quando eu tinha um peso menor. Então, a carga que você está aplicando influencia na resposta na fluência. O material flui mais quando a carga é maior, é como aumentar mais a pressão no encanamento. E essa reta aqui nem sempre está presente. Como eu disse, em materiais amorfos, boa parte dos plásticos e borrachas, a gente vai ter esse comportamento aqui. Mas materiais policristalinos, como os plásticos mais modernos e os metais, aí isso aqui pode não ser uma reta, ela pode ser uma coisinha mais complicada, pode ser mais curva, mas o fenômeno talvez sirva para uma faixa de trabalho. A curva completa, agora ela ficou mais complicada. É essa mesma curva aqui. Pegamos uma dessas aqui e nós estamos agora simplificando. Eu vou explicar mais ou menos, porque isso aqui é a carteira de identidade de um fenômeno viscoelástico. Eu tenho aqui, nesse exemplo, deformação por tempo. E eu vou aplicar uma determinada carga. Quando eu aplico essa carga, nós temos uma resposta instantânea. Perdão. Uma resposta instantânea. É aqui. Essa resposta instantânea, ela tem um pedaço que é elástico, é lei de Hooke, e se ela foi
dependendo do material, da temperatura e do valor da carga, pode ter uma parte plástica também, que é muito comum, viscosidade está associada à plasticidade. Pode ser que não tenha, mas esse pedacinho aqui, ó, é deformação de plasticidade, que nós vimos no módulo 3. Tá? Mesmo sendo plasticidade definida de maneiras diferentes para plásticos, para borrachas e para metais, mas existe um fenômeno de deformação permanente com endurecimento ou alteração de propriedades mecânicas. Mas isso tudo acontece no tempo inicial, praticamente no tempo zero. Se eu vejo que nem a plasticidade, nem a deformação elástica continua existindo, aumentando, mudando de valor quando o tempo passa. Ela chega no seu valor inicial, quando eu aplico a carga e acabou. Não sai mais desse valor. O resto da deformação, daqui para frente, estão vendo que passando o tempo, começa a subir, a deformação continua acontecendo. É uma deformação de fluência. Se eu parar o ensaio aqui, além da parte elástica e plástica, teve essa parte de fluência. E quando, isso é importante, gente, eu descarrego, tiro a carga, ele imediatamente recupera toda a parte elástica. Então, quando eu tiro a carga do material, pumba, essa parte tracejada é exatamente igual a essa vertical. Mas ela não recupera a parte plástica, obviamente, toda, e nem a parte de fluência. Então, o que nós temos aqui é um pedaço dessa deformação de fluência que é recuperável. A plasticidade perdeu, a deformação permanente. O que fica aqui, então, essa deformação que vocês estão vendo aqui, depois que eu tirei a carga, ela tem uma deformação aqui, estão vendo? Residual, essa altura. Ela é toda a parte plástica e mais uma parcela da deformação de fluência que é recuperada. Então é permanente. Tem uma parte elástica e uma parte que é da fluência que é recuperada. Então, a fluência permite recuperar um pedaço, mas outro pedaço não. Essa curva é clássica. Esse primeiro trecho aqui, que pega essa transição, é o que nós chamamos de fluência primária. Depois nós temos a parte mais importante, que é a chamada fluência secundária. Aqui, nós temos a taxa de deformação. O que é a taxa de deformação? É essa inclinação aqui, ó, é a derivada da deformação com o tempo. Mais ou menos constante. Quanto menos constante ela for, quanto menos for uma reta isso, pior para vocês, porque o modelo vai ter que ficar mais complicado. E tem uma parte aqui que está associada, que é a fluência terciária, já ao colapso do material, começa a ir para a banha, deformações muito altas, enfim, já está perto da ruptura. Nós estamos normalmente preocupados em saber o que acontece nesse clipe secundário. Você pode até ignorar aqui o que acontece no começo, joga fora a parte elástica, a parte plástica, mas nós precisamos saber o que a estrutura vai continuar se deformando com o tempo. Então, é a parte secundária a mais importante aí para cargas que ficam aplicadas por longos períodos de tempo. Então, está aqui. A deformação total é uma parte elástica, uma parte plástica e uma parte de fluência. Nenhuma das duas primeiras varia com o tempo. Nem a plástica, nem a elástica. Nós já sabemos disso. Agora, essa parte aqui vai depender do tempo. Sem tempo, não tem fluência, gente. Perdão. O módulo de fluência, como eu mostrei no slide anterior, é definido como a resposta de deformação dividido pela tensão que está sendo aplicada. Isso aqui variaria ponto a ponto. Se eu fizer um gráfico logarítmico no tempo e plotar o valor daquele J, vocês vão ver que isso dá uma linha reta. O que mostra que, nesses materiais ilustrados, nós temos aqui uma viscoelasticidade linear. Vocês estão vendo aqui, quando eu tenho uma carga de 7 megapascal, nós temos um modo de fluência mais alto. Quando eu tenho 15 megapascal, ele muda de valor. E estamos a 0 graus. Se eu aumentar para 70 graus, essas curvas mudam. Não de inclinação, mas elas mudam de coeficiente linear, aqui elas mudam de posição. Indicando que o J depende de um monte de coisa. Ele vai depender da deformação, vai depender da taxa, da velocidade com que você deforma, vai depender, obviamente, do tempo, vai depender da temperatura, e podemos até botar mais coisas aqui. Então nós estamos falando de um fenômeno, uma relação constitutiva
que depende de mais coisas do que apenas o nosso velho modo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Tá bom? Eu botei aqui no gráfico logarítmico para ficar mais claro, mas isso aqui nada mais é do que a deformação, né? Como a tensão é constante no experimento, o J é simplesmente o valor que vocês mediram de deformação dividido por uma constante. Mas ele fica mais ou menos uma reta aqui no gráfico linear. Né? Eu tenho alguns exemplos para vocês verem a cara dessas curvas aqui. Aqui eu tenho um plástico, eu já não lembro mais qual é. Aqui vocês têm o tempo em horas, um experimento que durou mais de 5.000 horas. E vocês estão vendo o que acontece com o material em termos de deformação. Aqui está a fluência em percentagem, com várias cargas. Então, infelizmente está em PSI aqui, mas até 1.300 PSI, vocês estão vendo aqui azul e verde, o material não experimentou mais do que uns 3% de deformação, mesmo depois de um longo tempo. Ou seja, o creep, a fluência praticamente não se manifestou. Mas se eu aplicar aqui 1.700, vocês estão vendo que antes de 2.000 horas já temos mais de 10% de deformação. Se eu aplicar aqui 2.500 PSI, aí está arrebentando a coisa. Bem no comecinho aqui, nós já estouramos mais de 40% de aumento de comprimento do nosso corpo de prova. Aqui, por exemplo, eu tenho o nylon reforçado com nanocompósito, nanotubos. Vocês estão vendo aqui, o nylon original, ele está aqui, ó. Ele tem uma deformação instantânea, depois começa a fluir. Se eu adicionar 1,25 ou 2,5% de nanotubos, essa curva cai, mostrando que a adição de nanocompósitos muda as propriedades do material. Nós tivemos uma resposta de fluência minimizada por adição do nanotubo. Mas isso aqui é que nem cozinhar, né? O pessoal chama de ciência, mas aqui você põe lá 1,25% dá um artigo, depois você põe 3% dá outro artigo. Vou estudar o que aconteceu com a curva de fluência. Aí você fala, eu vou agora estudar o que aconteceu com o modo de elasticidade, outro artigo. Não tem nada de científico nisso aqui, mas o mundo atual está assim. Aqui você tem uma curva dessas com o gráfico do tempo, com o eixo do tempo logarítmico. Isso aqui é um plástico chamado APEC 1745 com várias cargas. Vocês estão vendo aqui o que está acontecendo. O modo de fluência, à medida que eu vou aumentando a carga, ele vai mudando de valor. É claro, estou aumentando o valor do denominador, então essa curva tem que descer. Né? Essa aqui é uma curva também logarítmica do policarbonato no tempo. O cara começou aqui pegando os primeiros minutinhos. Aqui temos o tempo em 10 horas. Já dá para ver que em relação a 1 hora, então não adianta esperar 1 hora e medir, já tem uma variação visível. E depois de alguns dias, ou de muitos dias, né, dá para ver claramente aqui que a coisa não ficou uma reta, mas o tempo se estendeu muito, mas nós temos um pedaço aqui que está bem razoavelmente linear. Outros exemplos aqui, aqui nós temos polietileno misturado com celulose, polietileno de baixa densidade. Estão vendo aqui as várias curvas, várias composições desse polietileno, com várias quantidades de celulose, como que esses aditivos mudam as coisas. O que vocês estão vendo aqui, nesses dois gráficos de baixo, é aquela curva que eu mostrei para vocês, que tem a resposta instantânea, transição, viscoelasticidade, aí eu descarrego e ela... Tentei desenhar vertical aqui, mas isso está acontecendo aqui, ó. Resposta instantânea, transição, visco, descarrega, tem uma resposta instantânea, depois recupera um pouco. A 50 e a 60 graus, veja que as curvas mudam, porque as escalas são as mesmas. E não demorou tanto nesse caso, foi um processo de 45 minutos. Então, isso é fluência. Agora, na relaxação, nós fazemos o oposto, como eu falei para vocês. A gente impõe o deslocamento, a gente entorta a peça, a gente aplica o deslocamento prescrito e mede a tensão, que vai dar um valor inicial que está marcado aqui. Se for um problema uniaxial, um corpo de prova, é só pegar a tensão que eu apliquei, a deformação que eu apliquei, multiplicar pelo modo de elasticidade para saber quanto que vale a tensão. Eu apliquei o deslocamento, eu sei lá quanto é que é o delta
JL sobre L, multiplica no modo de elasticidade dessa tensão. Só que então, o experimento está lá monitorado, você vai medindo depois de horas o que está acontecendo, é essa curva que nós mostramos aqui. Ó. Às vezes todo mundo chama de fluência, mas é melhor chamar de relaxação. Dá para ver a tensão relaxando. E agora a deformação varia no tempo, não mais a tensão. Então nós estamos procurando um Y de T. É claro que é uma relação entre J e Y. Eu vou falar disso depois. Aqui vocês têm uma espuma de poliuretano, duas versões. Estão vendo aqui um gráfico no tempo, em segundos aqui, como é que fica o... Aqui está o modo de elasticidade, que é, na verdade, o nosso Y de T. Eles chamaram de E, porque quando eu divido tensão pela deformação, isso aqui faz o papel análogo da lei de Hooke, né? A lei de Hooke é isso aqui. Então, eu posso dizer que o modo de elasticidade é a tensão sobre deformação. Agora, se essa modo de elasticidade varia no tempo, no fenômeno viscoelástico, a gente chama de Y de T, não de modo de elasticidade. Mas alguns autores mantêm a letra E para fazer uma analogia. Mas vejam que acaba sendo didático. A gente já sabe que o Y faz um papel similar ao do modo de elasticidade, só que agora ele varia no tempo. Isso vai ser importante mais tarde. Mais alguns exemplos interessantes, talvez. Aqui nós temos um material polimérico, esse AA7150. Nós temos ele aqui a 140 graus e a 300, perdão, 140 graus com deslocamento inicial diferente, pré-deformação. E depois, isso aqui sem tensão inicial e com tensão inicial. Depois eu coloco aqui, não botei aqui as outras temperaturas. Só mudei as cargas aqui. Mas vocês estão vendo que as curvas são todas daquele tipo. Sai de um valor e depois vem estabilizando. Chega uma hora que ela está quase horizontal, que ninguém chegou a estabilizar tanto, porque foi só um dia de ensaio. Chega uma hora que ela está tão horizontal que você fala, tá, posso parar o ensaio que não vai resolver mais. Agora, não é legal você parar o ensaio aqui. A inclinação está muito grande. É importante você conhecer mais da curva. Por razões que nós vamos comentar na aula que vem. Quando você vai ajustar curvas para representar isso aqui. Tá? Aqui nós temos duas curvas de um material chamado poli-L-lactídeo. É um material orgânico, uma espécie de tecido biológico, e vocês estão vendo como é que fica a curva de tensão, deformação dele na temperatura ambiente, no ar, e mergulhado em soro fisiológico, que é como se faz esse experimento. Você vê a curva de tensão deformação, tem uma espécie de escoamento, que são materiais que mudam completamente quando você ensaia ele no ar e ensaia ele no soro fisiológico. Eu botei essa figura aqui para mostrar para vocês que quando se vai ensaiar materiais biológicos, isso é sempre um problema. Eu não posso tirar uma amostra do tendão, do músculo, de um cadáver lá, guardar na gaveta e ensaiar daqui a 3 dias. Vai dar esse gráfico em azul. Você tem que manter isso acondicionado, normalmente num soro, num banho, que emula mais ou menos o ambiente que ele estaria se estivesse num corpo, num organismo vivo. Né? E aí a curva é essa em vermelho, então muda bastante. Aqui foi feito o quê? Foi carregado, resposta instantânea, ensaio de relaxação. Relaxou, relaxou, relaxou. Aqui carregaram de novo e relaxaram de novo. Veja que ela carrega, ela tem essa curvinha aqui, mas depois ela volta a andar na continuação da curva original. Mas essa segunda aqui, ó, a temperatura do ar, ela vai demorar horrores para chegar na curva original. Então, quando você muda de carregamento no meio, você dá um salto, tem um patamar. Mas, de novo, nós mudamos completamente a resposta viscoelástica se está em vivo, né, ou no banho, ou se está a temperatura ambiente. A título de curiosidade só, aqui tem uma curva de relaxação de uma fruta grande, eu não sei qual é. Nós temos aqui uma linguiça cozida e temos aqui um queijo. Alguém aí pode me dizer por que alguém podia estar interessado em ensaio de relaxação de frutas? Ou de fluência, tanto faz. Palpites? Transporte.
transporte e armazenamento. Talvez seja o pior, né? Porque você vai colocar as frutas uma em cima da outra, se você vai empilhar as linguiças uma em cima da outra, de repente ela chega lá no final da viagem, ela não está mais cilíndrica, né? Ela está uma cinta. Mas é um exemplo extremo, mas só para mostrar para vocês que o pessoal se preocupa com isso, inclusive em áreas que não tem nada a ver com estruturas clássicas, né? Bom, eu não vou falar de temperatura aqui, mas é claro que essas respostas todas mudam com temperatura, eu não vou mostrar aqui nenhum gráfico, mas isso aí realmente acontece. Nós vamos começar a falar agora tudo bem, agora eu já sei o que é fluência e sei o que é relaxação. Vamos ver como é que a gente poderia equacionar essas relações constitutivas. Porque a gente sabe lá de mecânica dos sólidos 1 que a elasticidade é a mais simples possível. Tensão é igual a modularidade vezes deformação. Isso é o caso uniaxial. No triaxial lá tem que usar a lei de Hooke, né? O C e J lá é igual um tatareco que relaciona com todos os epsilon e J. Nós conseguimos fazer alguma coisa parecida para a viscoelasticidade? Sim. Agora nós vamos fazer uma relação que vai ter desse lado tensão, talvez tenha taxa de tensão, talvez até tenha duas vezes aqui a aceleração da tensão, relacionado com deformação, taxa de deformação, talvez tenha até, né? E aí vai. E outras coisas, inclusive temperaturas, resultado do Grenal, sei lá eu. Agora estou procurando uma coisa mais complicadinha, mas veja que o fato de haver variáveis com o pontinho aqui em cima quer dizer que o tempo passa a entrar na jogada. Em elasticidade não tinha nem tempo, nem deformação permanente. Era uma forma de curva que era seguida. Em plasticidade, nós tínhamos deformação permanente, mas a plasticidade acontecia rápido. Agora nós estamos entrando num problema em que o tempo tem que acontecer, tem que passar um intervalo de tempo para que certos termos dessa relação constitutiva passem a fazer efeito. E a melhor maneira de estudar isso, e funciona muito bem para diversos casos, é o que nós chamamos de modelos idealizados. Evidentemente, tudo que é idealizado é bom para a gente aprender sobre o assunto. Mas na prática a gente acaba partindo para coisas um pouco mais complexas. Nós vamos, assim como a gente usava a mola para representar o elemento elástico, lá na lei de Hooke, nós vamos agora nós poderíamos ter uma mola não linear, é o caso de borracha, nós não vamos ver ainda, mas quando tiver esse risquinho em frente aqui, ó, da mola, é que é uma mola, mas portanto, elástico, mas não é linear. Então, a lei de Hooke é uma reta no diagrama de tensão e deformação. Antes de chegar no escoamento, eu vou e volto por ela. Se o material é tipo borracha, essa mola de baixo, a gente vai continuar elástico, eu deformo e volto. Só que não é mais uma equação de reta. Exercício 1 do trabalho 1. Vocês têm várias relações constitutivas. Como é que eu faço isso? Porque cada ponto da tua peça está com uma deformação diferente. Então, cada ponto da tua peça está com uma relação constitutiva diferente. É isso que eu quero dizer. No material elástico linear, que é a lei de Hooke, todo mundo tem a mesma relação constitutiva, independente da deformação, porque a inclinação da curva é a mesma. Agora, nós vamos inserir um outro elemento na nossa jogada, que é o elemento viscoso. É o elemento que vai fazer justamente a parte do material fluindo. Essa parte que depende do tempo, que nós não tínhamos até então. Então nós vamos representar isso com um amortecedor viscoso. E ao invés de ser o modo de elasticidade, que faz o papel do modo de elasticidade, nós vamos ter uma variável eta aqui, que é um coeficiente viscoso. Não quer dizer que tenha amortecedores dentro do material, né? Pelo amor de Deus. Isso é uma analogia. Você vai fazer uma equação que consegue descrever a curva experimental do material. E essa equação depende do E e do Ni e, eventualmente, de outras coisas. A hora que você consegue calibrar esses valores para o teu material, você pode jogar eles dentro de um software de simulação e rodar coisas mais complicadas e prever o que vai acontecer. Então, agora, nós vamos ter que olhar a curva tensão, taxa de deformação, que é a derivada de epsilon em relação ao tempo. Então, nós estamos procurando isso aqui, ó.
Como eu falei, esse é um modelo muito simples. É o viscoso newtoniano. A tensão depende da taxa de deformação. Em modelos mais complicados, podemos cair nesses casos aqui. Ó. A deformação depende, a tensão depende da primeira, da segunda, da terceira derivada da deformação no tempo, que é a velocidade do carregamento. Toda vez que vocês virem epsilon ponto, vocês estão falando de um carregamento que tem velocidade. Ele pode ser aplicado mais rápido ou mais lento. Vocês não vão fugir de um algoritmo que simule a marcha no tempo. Transiente. Resolva as equações para cada milissegundo. Coisa que no linear você não precisa, porque a regra de 3 está valendo. Aqui, o problema é não conservativo. O que significa dizer que a perda de energia, esse mecanismo de deformação que permite que o material flua, ele consome energia. E é por isso que a gente não consegue recuperar toda a deformação por fluência. Bom, nós poderíamos ter ainda o problema de temperatura, como eu falei. Nós estamos interessados em plásticos e borrachas, eventualmente metais a altas temperaturas, mas o que importa aqui é que a maior parte dos materiais tem um jeitinho de se adaptar. Esses dois modelos são muito vagabundos. Há combinações de dois modelos clássicos, que nós vamos chamar de modelo de Maxwell e o modelo de Kelvin-Voigt. São pilares aí da teoria da viscoelasticidade. Vamos começar vendo o que era o modelo de Maxwell. Aqui está James Clerk Maxwell, inglês. Esse cara contribuiu não só aqui na mecânica dos sólidos, como no eletromagnetismo, na ótica, na física, com uma série de... Ele foi membro da Academia Real, da Sociedade Real, e um dos membros mais importantes dela, numerosas patentes, enfim. E não viveu tanto assim, 40 e poucos anos. O nome é uma homenagem. Eu nunca fui atrás para saber se ele propôs algum modelo assim, mas eu duvido muito. Em todo caso, leva o nome dele. O que se faz no modelo de Maxwell é você pegar a lei de Hooke, que é a mola, e colocar em série com um amortecedor viscoso. Ou seja, estou pegando uma contribuição elástica e colocando em série com uma contribuição viscosa. Vejam que quando eu aplico uma força aqui, a tensão transmitida pela parte elástica e a transmitida pela parte viscosa são a mesma, porque eles estão em série. Se eu fizer um corte aqui, dá uma tensão. Se eu fizer um corte aqui, tem que dar a mesma tensão, analogamente, né, gente? Mas a deformação total vai ser a soma da deformação elástica, essa daqui, e mais uma parte aqui de fluência. Essas duas têm que ser somadas para dar deformação total num ponto. Não estou falando de plasticidade aqui. E aí, se vocês olharem para essa analogia, dá para ver o seguinte: quando eu aplico alguma carga aqui, quem responde imediatamente é a mola. Eu aplico a carga, a mola se deforma. Está aqui a carga que eu apliquei. Imediatamente. Esse gráfico está errado. Isso aqui é epsilon. Se eu aplico uma carga de sigma zero, aqui de tensão constante, dividido pelo módulo da cidade, isso aqui é o deslocamento elástico, né? Que é o epsilon elástico. Muito bem. Se eu continuar analisando o problema à medida que o tempo passa, aí é como se o êmbolo da parte viscosa começasse a se mover. Analogamente, começam a acontecer alterações na estrutura atômica do material e ele começa a fluir. E aí a deformação continua aumentando para cada instante do tempo. Como isso aqui é um fluido newtoniano, e isso aqui é elástico linear, nós temos uma resposta instantânea e temos uma fluência linear. Se eu parar aqui, nós vamos ver daqui a pouco, isso descarregar, ele vai recuperar exatamente esse comprimento aqui. Como eu tirei a carga, ele vai continuar reto. E isso não é muito legal, porque a gente viu que esse gráfico deveria ter... Desculpem. Vou pegar aqui a caneta.
de outra cor. Esse gráfico deveria ter resposta instantânea, deveria ter uma transição mais suave aqui, né? Aí a gente descarrega, ele recupera a parte elástica, tinha uma transição aqui, e depois vai caindo. E esse gráfico não está muito assim, não. Em particular, porque ele fica horizontal aqui, né? Bom, como as forças são as mesmas, a gente pode pegar a deformação da parte elástica, a deformação, a taxa dela, só de deriva em relação ao tempo, e somo com a taxa de deformação da parte viscosa. Então vejam, a parte elástica é epsilon sobre E. Derive isso aqui em relação ao tempo. O E é constante, fica epsilon ponto igual a sigma ponto sobre E. Essa é a taxa de deformação da parte elástica. A parte viscosa já vem lá de mecânica dos fluidos. Tensão sobre coeficiente de viscosidade. Somando essas duas, você tem a taxa de deformação total. Essa aqui é a equação constitutiva do material viscoelástico segundo o modelo de Maxwell. Compare com a relação constitutiva segundo o modelo de Hooke. Perceberam a diferença? Eu tenho que agora resolver essa equação aqui, e ela significa uma equação diferencial. Aqui não era uma equação diferencial em Hooke. Agora era uma equação diferencial no tempo. Eu tenho que resolver essa equação diferencial para obter a tensão e a deformação no tempo. Bom, o Voigt, ou Kelvin e Voigt, aqui Lord Kelvin, é outro que foi membro da Real Sociedade Inglesa lá, e Real Sociedade Filosófica, forneceu inúmeras contribuições também na área de mecânica dos sólidos, inclusive soluções fundamentais aí. O Voigt eu já não conheço muito bem a carreira, eu tenho que achar o primeiro nome dele, está em algum lugar. O que eles pensaram, o modelo que leva o nome deles, faz o contrário, ele põe a parte elástica e viscosa em paralelo. Então agora, a força transmitida aqui no lado viscoso e aqui no lado elástica não são mais a mesma. A única coisa que é a mesma nos dois é a deformação. E da maneira como está representado aqui, a deformação que o elemento elástico sofre e o elemento viscoso sofre tem que ser a mesma. O que significa que qual é a resposta instantânea desse modelo de Kelvin-Voigt? Alguém, por favor, aí dê um chute. Ninguém tem palpite, não? Lembre-se, o amortecedor precisa de tempo para se manifestar. Quando põe a carga, ele não se mexe em nada. Se ele não se mexe em nada, a mola também não se mexe em nada. Eu preciso de uma força infinita para ter algum deslocamento instantâneo. Esse é o problema desse modelo. Então não tem resposta instantânea. Aquela retinha vertical que a gente viu aqui no modelo de Maxwell não existe aqui. Mas à medida que eu mantenho a força sendo aplicada aqui de compressão, por exemplo, a gente vai vendo que... tá na outra figura. Vou mostrar para vocês. Mas ele vai ter essa curva aqui no tempo. Isso aqui está errado, não era para mostrar isso aqui. Isso aqui é o diagrama de tensão e deformação. Tudo bem, mas eu vou mostrar outra coisa. Então tá aqui, a resposta elástica. A força é diferente de cada uma delas, mas a deformação é a mesma. Então eu tenho que somar as forças. A força elástica é tensão vezes deformação. Força entre aspas, né, gente? É tensão. E a tensão viscosa é essa daqui. Uma é lei de Hooke, a outra é o fluido viscoso perfeito. Somando as duas tensões, eu tenho a tensão total. Essa é a relação constitutiva para o material viscoelástico pelo modelo de Kelvin-Voigt, que é diferente dessa e que é diferente da lei de Hooke. Então nós podemos escolher entre Kelvin-Voigt e Maxwell. Eu vou fazer agora o seguinte problema. Vamos pegar um caso unidimensional, onde eu vou aplicar uma força, uma tensão inicial, e vou segurar essa força atuando até o tempo T1. Quando chegar em T1, eu vou descarregar. E eu quero saber o que acontece com a fluência e a relaxação
segundo essas duas equações diferenciais. Essa de Maxwell e essa do Kelvin Voigt. Então vamos começar olhando aqui a fluência no modelo de Maxwell. Essa aqui é a equação diferencial dele. Vou voltar aqui alguns slides. Aqui, Maxwell, essa aqui é a equação. Eu repito ela aqui, para a gente ficar com ela aqui na tela. No começo, instantaneamente eu aplico, faço a tensão aparecer. Depois que ela aparece, ela fica constante, um determinado valor sigma. Se ela é constante, tá aqui, ó, a derivada dela no tempo é zero. Então, esse termo aqui morre nesse começo. Eu fico com uma relação, uma equação diferencial dessa aqui, ó, epsilon ponto igual a sigma sobre epsilon. Aí é só integrar e eu tenho que aplicar uma condição de contorno, que é a deformação, que é a constante de integração, né? Eu tenho que aplicar uma condição de contorno. Eu dividi essa deformação inicial numa parte da mola e numa parte do amortecedor. A do amortecedor eu joguei fora, porque precisa de um tempo para ele aparecer. E a parte elástica, que é essa daqui instantânea, é a lei de Hooke, sigma sobre epsilon. Então, a integral disso aqui fica esse resultado aqui. Ó. Isso é a fluência no modelo de Maxwell até o instante T1, que é onde tem carga. Então, ao longo desse trecho aqui, isso dá uma reta. Vejam que eu tenho um termo constante, que é um coeficiente angular da minha reta, e depois uma reta no tempo. Isso aqui é a resposta instantânea, aquele coeficiente angular. Aqui está a reta que nós estamos falando. Quando chegamos em T1, ela vai recuperar a parte elástica. Esse comprimento aqui é recuperado aqui. Ela desce instantaneamente aqui em T1 e vem parar aqui. Mas aí não temos mais tensão. Está em zero a partir de T1. Então, tanto a tensão quanto a taxa tem que ser zero. Então, a taxa de deformação também vai ser zero. Então, isso aqui, para a taxa de deformação ser zero, significa que a deformação é constante. Quando eu derivar isso aqui em relação ao tempo, tem que dar zero. Está aqui ela constante. Ó. A deformação no tempo é constante. Então, no carregamento fica isso. E aqui nós tiramos essas observações. Eu vou voltar a repeti-las depois. Mas nós temos uma resposta instantânea, o que é bom. Mas aqui é só linear. E a recuperação gradual é perdida. A recuperação é instantânea e depois ele fica parado. Mas é assim o modelo de Maxwell. Se vocês pegarem agora o modelo, a relaxação, agora eu vou aplicar uma deformação instantânea e vou mantê-la até T1. É T1? Não sei se é T1. Até um determinado instante. Ah, não, vou manter infinito. Não vou tirar nunca. Então, tá aqui, ó. Como ela é constante, isso aqui é uma reta, a inclinação dela é zero. A equação é a mesma. Só que agora eu estou falando de relaxação. Eu apliquei uma deformação inicial. Então, essa equação diferencial fica assim, ó, esse lado igual a esse. Você integra, considerando que o amortecedor está indeformado num tempo zero, essa aqui fica sendo a resposta do modelo de Maxwell na relaxação. Ou seja, a relaxação é exatamente como a gente vê nos ensaios. Resposta instantânea, e aí ela vai caindo com o tempo, com uma curva exponencial. Olha aqui o termo exponencial. Isso é legal. Parece que funciona bem. Agora vamos ver o modelo de Kelvin Voigt. A equação é essa aqui. Vamos analisar de novo fluência e relaxação. Para resolver isso aqui, isso está explicado naquela apostilha que vocês têm à disposição aí no material suplementar. A gente multiplicou todos os termos aqui por E elevado ao modo de velocidade vezes tempo sobre o eta. Tá? E aí dividiu por eta e aí a equação fica assim. E aí dá para integrar ela fácil, considerando que a deformação inicial é zero. Por que a deformação inicial é zero? Porque a gente precisa de um tempo para o amortecedor responder. Então eu acabo tendo que zerar esse termo e fico com essa curva de fluência dada dessa maneira. Se vocês plotarem essa equação aqui, ela dá essa curva. Lembram que em Maxwell ele dava uma resposta instantânea e depois subia como uma reta até esse ponto aqui. Nós agora subimos gradativamente. Nós temos que ter uma curva. Mas nós perdemos aquela resposta instantânea. Nós vamos continuar. Agora eu vou descarregar lá em T1. Eu vou descarregar aqui em T1. Aí a tensão vai a zero.
E aquela equação, que é essa daqui, a 2,9, fica simplesmente esses dois termos aqui. Passo um para o lado de lá, troco o sinal, integra em relação ao tempo, dá essa equação. E essa equaçãozinha aqui é essa curva que vocês estão vendo aqui no segundo trecho. O que também é legal, porque Maxwell, a gente recuperava elástico e ficava constante. Aquela recuperação gradual nós não tínhamos. Kevin Voigt está nos dando isso. Mas Kevin Voigt não nos dá nada instantâneo. Isso está intrínseco ao fato de que a mola e o amortecedor estão em paralelo, né? Vamos ver a relaxação agora. Eu aplico uma deformação constante. Como no tempo zero a gente não tem como fazer ele responder, para ele ter uma deformação finita do tempo zero, em teoria a tensão também teria que ser infinita. Então o pessoal nem plota o que está acontecendo no tempo zero no caso de Kelvin Voigt. Seria uma reta que vai para o infinito aqui, né? Aí começa o tempo, aí ela tem o valor dela. Então, é melhor não desenhar nada, ignorar aí o ponto zero. Mas a partir do tempo zero, a deformação é constante. Então, epsilon zero é ponto. Epsilon ponto é igual a zero. E aí a equação diferencial vira simplesmente a lei de Hooke. Tensão constante. Então, ela não relaxa. Vocês viram lá nos ensaios. Ela sai de um lugar aqui e vai caindo sempre. Kelvin Voigt nos dá recuperação gradual, mas não nos dá relaxação. Então, resumindo, esse modelo de Maxwell, que são os dois em série, a molinha e o amortecedor, ele nos dá uma taxa de deformação constante, o que pode ser usado em muitos materiais, mas não tantos, né? Mas quando a tensão é removida, a gente não tem a recuperação gradual. Isso é uma falha grave. É tudo canto vivo nesses gráficos. Já o modelo de Kelvin Voigt, ele nos dá essas recuperações graduais, mas ele não permite resposta instantânea. No tempo zero a gente não tem que plotar nada, porque precisaria de uma tensão infinita, e não tem relaxação. Depois que eu aplico um deslocamento constante, a tensão fica constante também. Ele simplesmente não tem essa capacidade de representar a relaxação, só a fluência. Para superar esses problemas, o que o pessoal começou a fazer? Começou a unir outros elementos. Então, já que o modelo de Kelvin Voigt, que é esse aqui de baixo, não tinha resposta instantânea, porque o amortecedor estava colado na mola, o pessoal falou, vamos botar uma outra mola em série com o de Kelvin Voigt. Isso resolveu o problema, porque quando eu apertar aqui ou tracionar, mesmo que esse miolo de baixo não se deforme instantaneamente no tempo zero, esse aqui vai. E aí eu vou ter tudo que o Kelvin Voigt tem e mais uma resposta instantânea. Só que eu vou ter que calibrar 3 parâmetros. Eu tenho que calibrar um parâmetro 1, 2 e 3. Eu aumentei o grau de complexidade do meu problema, eu preciso de mais dados para alimentá-lo. E aquela equação diferencial não é mais essa equaçãozinha, essa aqui que era a equação simples de antes. Agora a equação diferencial tem mais um termo também na velocidade de tensão. Então veja que eu tenho sigma ponto e sigma, epsilon ponto e epsilon. Se elas forem zero, vocês caem em lei de Hooke. Tem gente que fez o seguinte, colocou uma outra mola aqui junto com o amortecedor, que é uma outra maneira de permitir uma resposta instantânea, porque agora quando eu aplicar a carga aqui, essas duas molas E1 e E2 se deformam juntas, mesmo que o amortecedor não se mexa. E eu ganho a tal da resposta instantânea também. Então a gente está colocando, na verdade, uma mola em paralelo com o modelo de Maxwell. E a equação está aqui. Ela também precisa de sigma ponto, além de sigma, e de epsilon ponto, além de epsilon, mas é diferente dessa outra aqui. Ambas precisam de 3 parâmetros, mas são modeladas por equações diferentes. Essa equação, esse modelo aqui é conhecido como modelo de Poynting, ou de Maxwell, perdão, de Malvern, que é o livro famoso lá de 69. Tem gente que fez o seguinte, vamos botar um amortecedor aqui. Isso aqui permite uma recuperação gradual da deformação, mas nós continuamos sem ter resposta instantânea. Então isso aqui não parece ser uma grande ideia, não.
Aqui temos talvez o modelo analítico mais famoso de todos, que é o modelo de Burger, modelo de 4 parâmetros. Lembre-se disso quando vocês estiverem lá comendo um speed. Vocês têm 4 parâmetros para se preocupar, porque agora nós pegamos o modelo de Kelvin-Voigt e colocamos em série com o modelo de Maxwell, e pilhamos um no outro. E agora eu preciso de 4 parâmetros constitutivos. Então, veja que a lei de Hooke precisava só do modo de elasticidade e eventualmente alguma outra coisa, ou precisamos disso aqui e eventualmente outras coisas. 4 números. E a equação diferencial, olhem só o que aconteceu. Apareceu agora aceleração de tensão e aceleração de deformação. Então, evidentemente que a solução analítica disso aqui começa a ficar mais complicada, só para casos muito simples. Esse modelo de 4 parâmetros é o que melhor representa a curva típica de influência. Ele tem resposta instantânea, isso está presente aqui nesses termos aqui, ó. Eu estou esquecendo de algo aqui? Não. Ele tem a transição e ele tem o creep em regime permanente. Ele é capaz de descrever um creep com taxa de deformação constante. O que é ótimo. Já resolve quase todos os nossos problemas. Esse aqui é um modelo usado pelo Pescador, foi um aluno nosso, no seu TCC no começo do ano. Ele estudou a vedação de conectores de dutos flexíveis e ele usou uma formulação em que a curva de deformação por fluência, a taxa de deformação por fluência é dada através de uma equação específica aqui que depende da deformação. Então, a taxa depende da deformação. É uma alternativa que existe aí, porque ao invés de fazer cair em Kelvin-Voigt, que é isso aqui, por exemplo, ele consegue fazer essa curva aqui. É um modelo de 5 parâmetros, que é isso aqui, ó. Eu agora preciso de 5 números, mas você ganha mais versatilidade nas curvas. Já vamos discutir isso aí. Aliás, não, nós vamos discutir isso na aula que vem. Bom, e aí o pessoal resolveu parametrizar essa formulação numa coisa só. A gente falou assim, olha, vamos pegar o seguinte, vamos colocar uma mola aqui, um amortecedor aqui e vamos botar N molas e amortecedores no meio. O pessoal chama de modelo generalizado de Maxwell. E tem gente que botou uma mola e um amortecedor aqui e no meio botou N modelos de Kelvin, Kelvin-Voigt. Então isso aqui é um modelo generalizado de Kelvin-Voigt. Se você põe 1, 3 ou 50 conjuntos aqui no meio, não faz diferença, porque a dedução da equação segue uma relação recursiva. Você obtém uma lei de formação para a equação diferencial. Mas as mais simples, mas eu não vou escrever aqui, né? As mais simples estão aqui, né? Nós temos aqui a lei de Hooke, nós temos o fluido ideal, Maxwell, Kelvin, aqui de 3 parâmetros. Vocês estão vendo aqui a relação constitutiva, como a gente viu. Aqui está a equação de fluência e aqui está o módulo de relaxação. Depende se está relacionando tensão em função da deformação ou deformação em função da tensão. É importante que vocês entendam que isso aqui já está resolvido. E talvez o teu material se encaixe perfeitamente com as curvas que isso aqui consegue descrever. Aqui você tem um modelo que tem 2 Kelvin-Voigt em série, né? Está aqui a equação diferencial, está aqui o modo de relaxação, eu não tenho o modo de fluência, mas os outros todos estão aqui. Essas tabelas vocês encontram prontas. Vejam que nesse modelo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. São 4 parâmetros, a gente acabou de ver. Então, vocês vão encontrar modelo para todos os gostos. E vocês podem pegar um pronto da literatura e inventar o de vocês. É preciso entender o seguinte, gente. A tensão é igual a modo de elasticidade vezes a deformação no modelo, no material elástico linear, lei de Hooke. Eu poderia dizer que isso aqui é um operador P, que é uma matriz, que está operando sobre a minha tensão, é igual a um operador Q, que está atuando sobre a minha deformação. Esse operador pode ser, no nosso caso aqui, ele é uma matriz 1 por 1, que tem o número 1 aqui. Esse é o caso de lei de Hooke. Aliás, aqui é E, né? Mas eu posso estender isso e dizer que o meu operador P, ele é um vetor
ou um somatório de termos, tanto faz, como está aqui, que ele tem um número vezes uma derivada iésima em relação a t, vamos botar a derivada zero, depois tem outro número vezes derivada primeira em relação ao tempo, e vocês vão indo assim, e todos eles estão atuando sobre o sigma. Então, do lado de cá, eu vou ter sigma, eu posso ter sigma ponto, eu posso ter sigma ponto ponto, eu posso separar todos eles multiplicados por suas constantes. E do lado de cá eu vou ter deformação, taxa de deformação, aceleração de deformação e assim por diante. Essa é a generalização de uma equação constitutiva. Todas elas podem ser escritas dessa maneira. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Meu computador está pensando. Olhem aqui, ó. Sigma ponto ponto, sigma ponto e sigma. Aqui tem epsilon ponto ponto e epsilon. Se eu pegar esse aqui, tinha sigma ponto, sigma, epsilon ponto, e todos eles são casos mais simples que nós podemos enquadrar aqui dentro. E esse somatório não precisa ter todos os termos. Ou se você preferir, eu posso ter derivada zeroésima no tempo. A derivada primeira eu não quero no meu modelo, por alguma razão. Então você faz o P2 ou o Q2 ser igual a zero. Você mata essa derivada. Então você pode construir modelos que, eliminando um termo desse ou outro, eu posso fazer minha curva se ajustar mais ou menos aos meus dados experimentais. E a extrapolação para tridimensional, nós não vamos ver aqui, mas está no livro do Chemes e Cozzarelli, para quem quiser ler, e são 3 páginas só. Então a gente sempre vê as relações como 1D, assim como a gente vê Leeuwenhoek como 1D. Depois a gente extrapola para 3D, a gente faz a mesma coisa aqui no viscoelástico, tá? E, como eu falei no começo da aula, nós não vamos ver influência da temperatura. Só saibam que isso existe. Existe um princípio chamado princípio da correspondência tempo-temperatura, que é usado para salvar a nossa vida aqui. Antes de encerrar a aula, deixa eu falar agora de alguns modelos aqui, como eles se ajustam. Aqui eu tenho as bolinhas, são pontos experimentais de borracha natural com 60 partes por milhão de negro de fumo, de fuligem, fica aquela cor preta. Aqui tem a deformação no tempo. Isso aqui é ensaio de fluência mesmo. E o carregamento, eu não sei qual é o carregamento, mas vocês estão vendo aqui o teste, e estão vendo 2 curvas. O modelo de Kelvin, que tem 2 parâmetros só, é aquele que dá uma resposta instantânea e depois a fluência constante. A gente viu isso agora há pouco. E o modelo generalizado de Kelvin, com 2 termos, que são 2 Kelvins juntos, ele passou muito bem em cima dos pontos experimentais. Então, não precisei de um modelo muito complicado, não. Eu peguei, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Cadê o Kelvin generalizado? Esse aqui, ó. Esse modelo aqui, com duas sequências dessas de mola amortecedor, mais a mola inicial e final, né? E ele conseguiu passar muito bem sobre os pontos experimentais. Não usamos nada, né? Aqui temos um outro caso, onde é o mesmo experimento, mas se usou o modelo de 4 parâmetros do Zener, que é muito parecido, voltando aqui, com esse aqui. Esse é o de Burger. O do Zener está em algum outro lugar. Não tem aqui na tabela? Não. Depois eu ponho para vocês. Mas vejo que também passou muito bem aqui. Ele já não ficou tão bem quanto o Kelvin generalizado. Aqui ele parece estar perdendo um pouco de gás para seguir os pontos experimentais. Isso aqui é assim que se ajusta. Vocês vão ter esses parâmetros e o teu software vai pedir esses parâmetros também. Hoje está tudo muito fácil para vocês, né? Você só põe esses pontinhos experimentais para dentro e eles ajustam os parâmetros para vocês. Agora, invertendo, o mesmo material, só que agora sai de relaxação, não é fluência. Eu apliquei um deslocamento inicial na minha curva de prova, tirei uma tensão inicial que está aqui, ó, no tempo zero. E ele rapidamente relaxou, e aqui vocês estão vendo os pontos experimentais, né? O modelo generalizado, de novo, funcionou muito bem. Maxwell dá uma reta só. Porque só consegue dar uma reta. E aqui vocês estão vendo que o modelo de Zener também funciona muito bem para relaxação. Agora, são ensaios demorados. Aqui teve 14 horas. Aula que vem, eu vou mostrar alguns exemplos de trabalhos dos outros semestres para vocês. E a gente tinha, inclusive, dificuldade de deixar o laboratório, né, funcionando. Não podia deixar ensaio em andamento, fechar o laboratório e ir embora, que nossas instalações elétricas são dos anos 50. Né? Então,
O pessoal levava colchão para o laboratório e ficava lá, fazendo festa à noite enquanto o ensaio andava, porque teve uma equipe que ficou durante a noite lá, chegou num determinado lugar aqui do gráfico, aí passa um tempão, não sei quantas horas, e depois começa de novo. O pessoal foi fazer prova, não sei o quê, e ficou um intervalo aí sem ponto experimental, porque ninguém ficou pegando os pontos lá na máquina durante o dia. Mas é um ensaio que pode ser muito demorado, ele pode levar vários dias. Eu falei já para vocês aqui rapidamente, mas e quando eu tiver carregamentos genéricos, não tem problema. Se os carregamentos são genéricos, a gente parte do pressuposto que qualquer curva pode ser composta a partir da superposição de carregamentos constantes. Claro que aqui estão com tempos muito longos, mas eu podia chegar ao ponto de ter ponto a ponto, cada ponto tem o seu carregamento. E é lógico que você faz, olha aqui, ó, fluindo, fui com a carga 1 aqui, com o patamar 1. Chegou no tempo 1, aumentou a carga, ele deu mais uma resposta aqui, instantânea, e mais, continuou com outra curva de fluência. Quando eu descarreguei no 3, ele recuperou uma boa parte e depois continuou fluindo, só que agora com outro nível de carga. Né? Então, dá para fazer qualquer carregamento só com superposição. Muito bem. Isso aqui eu vou deixar para a aula que vem, módulo dinâmico, módulo complexo, e vou falar da parte experimental. Aula que vem, gente, deixa eu adiantar aqui um pouquinho rápido para vocês. Nós vamos falar de ensaios e ajustes de curvas, que é um negócio importante. Eu vou mostrar alguns para vocês, como são os ensaios. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque vocês vão ter que fazer um experimento desse no laboratório. Nós estamos providenciando os corpos de prova, e a gentileza da Petrobras S.A., e aí vocês vão colocar esses corpos de prova na máquina e vão ensaiar para justamente tirar essas curvas de tensão, deformação, essas curvas de fluência e relaxação. Não sei se nós vamos ter que trabalhar com um material mais rápido para o ensaio não demorar muito. Nós estamos estudando ainda, vamos ver. Esse material que a gente tem aí dos trabalhos com a Petrobras, ele talvez precise de várias horas para o ensaio. Mas aí a gente vai ver um esquema de revezamento, não sei. O importante é que vocês façam esses ensaios. Eu estou entendendo que todo mundo aqui, Ana, Eduardo, Maicon, estão em Porto Alegre. Eu estou errado? Eu não estou em Porto Alegre, professor, mas eu não... verdade. Sim, mas a gente dá um jeito de combinar, né? Mas para mim, combinando o dia, fácil para mim para Porto Alegre, não estou muito longe. Não, perfeito. Então tá bom. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Professor, Oi? a gente vai ter aula semana que vem? É a semana de iniciação científica? Não, é feriado, dia 7 de setembro. Nossa, então... E eu tô gravando essa minha babaquice aqui.